Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior e nós vamos falar de penas restritivas de direito. Bem, galerinha, o que nós vamos trabalhar hoje? A gente vai trabalhar com o artigo 43 do Código Penal e aí de pronto, vamos já falar quais são as penas restritivas de direito. Bem, nós temos prestação pecuniária, perda de bens, prestação de serviço, interdição de direitos. E aí, eu gostaria que vocês fizessem algumas anotações sobre a interdição de direitos. A gente vai pensar o seguinte: limitação de final de semana, impossibilidade de se ausentar da comarca, de frequentar determinados locais, de índole questionável, por exemplo, boteco. Então, essas são as hipóteses de penas restritivas de direito. Bem, quais são as características dela? Primeira característica, ela vai ser autônoma. Implica dizer que ela vai ter uma regra própria. Quer dizer que não se confunde pena de reclusão, detenção ou prisão simples com restritiva de direito. Elas são próprias, elas têm uma autonomia. O que acontece é uma conversão daquelas que têm o questionamento acerca do enclausuramento, do cárcere, ou seja, da prisão. Eu vou substituir ela da prisão para a restritiva de direito. E é por isso que a segunda característica vai ser a substitutividade. Quer dizer, eu não vou ter como ele responder pela prisão e ao mesmo tempo pela restritiva de direito, porque eu tenho a substituição, uma substitui a outra. E por fim eu vou ter o elemento da precariedade, porque isso não é uma medida definitiva. Não, professor? Não, porque se eventualmente houver um descumprimento dessas medidas, ele volta para o regimento anterior, ou seja, aquele atrelado à constrição da sua liberdade. Bem, quais são os requisitos para a concessão? Artigo 44, inciso 1º. Primeira coisa, se eu estiver falando de crime culposo, caberá a possibilidade de conversão. Se eu vi culposo, cabe possibilidade de conversão de restritiva de liberdade para restritiva de direito. Agora, nos demais casos, eu vou ter o seguinte: crimes que não sejam superior a 4 anos, ainda que doloso, pode, desde que não sejam imbuídos, eivados, contaminados por violência ou grave ameaça. Coloca um asterisco do seu violência ou grave ameaça, que a gente vai falar disso já já. No mais, que ele não seja reincidente. Só que aqui, galera, jurisprudência, doutrina, a gente tem o seguinte: reincidência, por si só, tem que ser analisada de maneira individual. Quer dizer o quê? Se for uma reincidência específica, ou seja, o camarada cometeu o mesmo crime, aí nesse caso eu não vou ter como fazer a conversão mesmo. Agora, se for uma hipótese de uma reincidência genérica, quer dizer, ele já tinha lá atrás uma condenação por injúria, xingou alguém. Aí depois ele vai lá e pegou uns 2 aninhos ali, 3 aninhos, numa apropriação indébita. O juiz vai ter que sopesar. E aí como que ele vai fazer isso? Ele vai analisar o nosso próximo elemento, verificando a conduta social, antecedentes, se o camarada realmente é voltado para a prática delituosa, se aquela medida naquele caso é cabível para ele, ela vai atingir melhor do que a restrição da sua liberdade. Então, a gente vai chamar isso aqui de elementos subjetivos. Para o tráfico e para o crime hediondo, é possível, veja bem, via de regra, a resposta ela vai vir negativa, mas a depender do tipo do delito e a depender do quanto da pena, sim, vai ser possível. Pensem vocês no caso do tráfico privilegiado. O camarada é primário. E aí, com a redução em razão da primariedade, ele pegou ali seus 3 anos e 8 meses. 3 anos e 8 meses é superior a 4? Não. Tráfico tem violência ou grave ameaça? Também não. Então é possível que eu tenha a conversão de uma restritiva de liberdade para uma restritiva de direito? Sim. O que eu tenho que analisar? As condições atinentes ao delito. Tranquilo? Show! Infração de menor potencial ofensivo. Olha o asterisco aqui, e esse asterisco vai ter tudo a ver com a nossa violência ou grave ameaça.
Pensem em vocês o seguinte, artigo 129, lesão corporal. Qual é a pena da lesão corporal simples? Professor, eu vi que é 1 ano. Infração de menor potencial ofensivo, galera, é aquela que a pena máxima não excede a 2 anos. Então, o nosso caso da lesão corporal simples, ela é de menor potencial ofensivo? É. Pô, professor, mas se o camarada vai lá e dá um tapa na cara do outro e saiu, isso é lesão corporal? É. De natureza grave? Não. De natureza simples, claro, salvo se o tapa quebrar a pessoa, né? Mas vamos pensar que foi um tapa que só deixou um vermelhinho. É uma natureza simples. Nesse caso, é possível, galerinha? É. Vai ser possível sim. Outro exemplo, o crime de ameaça. Veja, ameaça é exatamente uma das vedações. Mas, nesse caso, eu também vou poder aceitar porque ela é um crime de menor potencial ofensivo. Ou seja, ainda que é presente essa violência ou grave ameaça, o juiz ele vai ter que analisar a circunstância e verificar assim, poxa, no caso, cabe ou não cabe? Poxa, a lesividade disso aqui é muito pequena para o ordenamento jurídico. Via de regra, o que é que se analisa? Violência real. Violência real, professor? É, mas a gente vai falar disso agora, quando a gente for falar da questão da Lei Maria da Penha. Violência doméstica. Se eu estiver falando de violência doméstica e perguntar se cabe a conversão, não vai caber conversão para violência doméstica quando presente a violência real, ou seja, aquela onde eu tenho a agressão efetiva. Se eu estiver falando de uma hipótese, por exemplo, de violência psicológica, eu não tenho ali a lesividade efetivamente. Eu tenho conduta reprovável de igual modo, mas eu não tenho a existência da lesão real, da agressão real. Nisso, quer dizer que vai ser admitido em qualquer hipótese ao dedinho negativo. Eu tenho que olhar a pena e eu tenho que olhar outra circunstância que além da pena, a reincidência e a conduta social. O artigo 17 da Lei Maria da Penha vai dizer que não pode ser convertido para cesta básica, prestação pecuniária ou aplicação de multa isolada. Quer dizer, essas aqui não podem, mas outras medidas, sim. Então, essas não podem, mas outras medidas poderão ser aplicadas. Claro, o juiz vai ter que sopesar. E a súmula referente ao tema é a súmula 588 do STJ. Quais são as regras para substituição? 44, parágrafo 2º do CP. Vai falar, se é igual ou inferior a 1 ano, vai ter uma restritiva de direito. Se for superior a 1 ano e até 4, vão ter 2 restritivas de direito. A competência para julgar isso aqui, para decidir sobre isso, presta atenção, porque tu tem que ver qual estado que tu tá, para a gente entender a regra da competência. O juiz que sentenciou vai determinar quantas restritivas de direito vão ser utilizadas para a conversão, porque ele vai decidir pela conversão. Agora, aqui, Distrito Federal, Brasília, ele decide quantas, mas ele vai remeter para a vara de execução penal, e nós temos aqui a VPEMA, que vai trabalhar das medidas alternativas, e lá vão ser determinadas quais são as modalidades restritivas de direito. Tranquilo? Então, pode ser que no seu estado seja diferente. Aqui no Distrito Federal, nós temos a vara especializada, a vara de execução penal, medidas alternativas, que vai determinar quais serão as medidas alternativas. Duração. A duração vai ser referente ao tempo da pena. Quer dizer, se ele pegou 1 ano e 3 meses, ele vai cumprir serviço comunitário por 1 ano e 3 meses. Professor, mas se ele pegou uma prestação pecuniária, se ele pegou uma multa, ele vai ficar 1 ano e 3 meses pagando multa? Não, ele vai pagar um valor e aí extingue a sua punição. Tranquilo? Beleza? Então, por hoje é só. Valeu!